Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os discípulos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje no rádio, eu começo por ali. Uma senhora pedia oração, marido que está com câncer. Se não me falha a memória, no intestino, acabei de rezar. Mas depois rezava por um primo, um parente que teve um AVC, está vegetando. E ela pedia: peça, padre, que descanse. Eu até lembrava e citei meu cunhado Olívio, que também está numa fase já de idade muito avançada, está realmente definhando. Mas o que a gente reza numa situação dessa, nesse momento de desamparo? E na verdade não é desamparo, onde a gente se sente impotente. Devemos pedir sim: dai, Senhor, misericórdia. Tenha, Senhor, misericórdia. Seja amparo, é o contrário. Seja amparo neste momento de debilidade. Não devemos nós querer definir a hora. Não cabe a nós. E ninguém vive um minuto a menos se não for a vontade de Deus, e nem um minuto a mais se não for a vontade de Deus. Então, nos nossos momentos de desamparo, e às vezes a gente se sente impotente, não tem o que fazer, nós temos que pedir: seja amparo e tenha misericórdia. Repita comigo: Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, seja amparo, e tenha misericórdia. Então você vai deixar escrito, ou você vai mandar, as 9 próximas quartas-feiras. Qual é o motivo que você quer pedir o amparo de Deus? Em que circunstância da tua vida, ou de alguém
diga um nome, diga uma causa, coloque uma realidade que você quer pedir. Nossa Senhora, seja amparo neste problema, nesta circunstância, nesta fragilidade. Então este é o sentido. Eu sempre falo que quando a gente vai numa igreja, talvez a gente não consiga vir na segunda, quarta-feira, na outra novena, mas você deixa ali, aos pés de Nossa Senhora. E quando aqui nessa igreja, mesmo você não estando presente, se reza um terço, se faz uma adoração, se reza uma missa, sua intenção está ali. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto da minha homilia, que hoje nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Eu diria que não se tem muita devoção a ela, e não é muito justo na história. Tem vários motivos, não vou entrar nos méritos. Mas Santa Maria Madalena, ou Maria de Magdala, por que Magdala? Que é a cidade de Magdala, perto de Cafarnaum. Inclusive, foram encontrados agora recentemente, eu nunca visitei, anseio por poder voltar à Terra Santa, mas creio que nem o ano que vem vamos mudar a nossa peregrinação. Já foi uma decisão hoje de manhã, porque as circunstâncias não estão permitindo. Foram descobertos, do ponto de vista arqueológico, a igreja de Santa Maria de Magdala. Quem foi ela? Vamos buscar na Sagrada Escritura. Antes de entrar na narrativa, eu escolhi, porque havia o opcional da primeira leitura, eu escolhi esse texto do Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque Maria Madalena foi a mulher que encontrou em Jesus o seu amado. Repito, e por favor, sem nenhuma, por mais que teve filme de Hollywood, que tentou colocar, até livros, colocar uma relação afetiva sexual, houve, entre Jesus e Maria Madalena, que Maria Madalena foi a esposa de Jesus. Gente, isso não tem fundamento. Quando eu digo que ela encontrou em Jesus o seu amado, foi porque ela fez uma profunda experiência de libertação pessoal e de encontro do sentido da vida. Por isso, é muito próprio hoje, na festa de Santa Maria Madalena, esse lindo texto da primeira leitura, que foi proclamado, que diz assim: em meu leito durante a noite, busquei o amor da minha vida, procurei-o e não encontrei. Vou levantar-me. Cântico dos Cânticos é lindo, tanto que me inspirou a música que vamos cantar na comunhão, Amado Meu, inspirado em Maria Madalena, em Santo Agostinho, inspirado no Cântico dos Cânticos, que diz assim: vou pelas ruas procurando o meu amado, e pergunto aos guardas: vocês viram o meu amado? Não, não viram. Vistes porventura o amor da minha vida? E logo encontrei o amor da minha vida. Queridos irmãos, não tem conotação nenhuma física. É uma conotação de quem encontrou em Jesus o amado. Pedro encontrou Jesus o amado. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Só quem encontrar Jesus, o seu amado, tem a vida transformada. Acredite nisso. Senão, nós somos apenas repetidores de catequese, de teorias. Jesus não passa de uma teoria, mas quando a gente experimenta com o amor, e Jesus se torna o amado, o coração inflama, a alma rejubila,
A vida se transforma, é algo impressionante. Então hoje, no dia de Santa Maria Madalena, peça: Senhor, que eu te encontre como meu amado. Repita: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu o encontre como meu verdadeiro e único amado. o meu verdadeiro e único amado. Vamos ao Evangelho, ainda na segunda parte da minha homilia. O Evangelho mostra Maria Madalena, agora conto. Maria Madalena, segundo Lucas, ela não tem nada a ver com Maria de Betânia, nada a ver com Maria a prostituta. Houve um erro histórico aqui. Maria Madalena foi a mulher que, perto de Cafarnaum, na cidade de Magdala, junto com outras mulheres, foi curada. E segundo São Lucas, dela foi tirado 7 espíritos malignos. E a partir daquele momento, por isso eu disse o amado, Maria Madalena nunca abandonou Jesus. Um exemplo clássico, ao pé da cruz de Jesus, que fizer, está lá, oxe, que susto, carregaram meu Jesus. Aos pés da cruz de Jesus estava quem? Maria, mãe de Jesus. Maria, esposa de Cleófas, tio de Jesus. Cleófas era irmão de São José. E Maria Madalena. Maria Madalena, depois que foi curada por Jesus, nunca o abandonou. Por isso, veja que maravilha, e isso é uma palavra muito forte, que Jesus escolhe uma mulher para ser a primeira a vê-lo como ressuscitado. Parabéns às mulheres, que coisa mais linda. Nem a Pedroca, nem a São Pedro, foi uma mulher, Maria Madalena. Isso diz muito. Só que existe um fato, e nesse segundo ponto eu quero refletir. No evangelho que eu proclamei hoje, 4 vezes apareceu a palavra chorar. Maria Madalena foi cedo, e o Senhor mandou: vai avisar que eu ressuscitei. Mas logo depois, Maria Madalena chorava. Imediatamente, ela olha para dentro e os anjos lhe perguntam: Maria, mulher, por que choras? Queridos irmãos, qual o tema da novena? Os desamparados, os que choram. E os anjos estão perguntando hoje a você: por que você chora? Por que está desanimado? Por que está desanimada? Por que você chora? Segunda vez. Impressionante, porque essa pergunta, ela vem mostrar que o choro, como sinônimo de abatimento, de depressão, de angústia, de aquilo que eu dizia um pouco antes, quando a gente se sente impotente diante do outro. Porque tem doenças que nós somos impotentes. Não tem medicina que dá conta, não tem remédio que ajuda. Tem momentos na vida da gente, circunstâncias, que se lida com um filho, com um marido, hoje no rádio: será que eu largo meu marido? Eu não aguento mais. Então esse chorar quer dizer o que é teu momento de lamúria, de prostração. E o anjo está perguntando: por que choras? Rapidamente aparece Jesus. E não te impressiona que pela 4ª vez aparece o questionamento. E Jesus pergunta: mulher, por que choras? Parece que o chorar de Maria Madalena tapava
o horizonte dela. O entristecer-se de Maria Madalena lhe era uma cegueira e turvava, fazia com que ela ficasse míope e não enxergasse o Senhor. Ele estava diante dela e ela achava que era um jardineiro. Às vezes a resposta da nossa vida está diante de nós e a gente não enxerga. É lindo o Evangelho hoje. Às vezes a resposta, a graça, a solução está diante de nós, e por causa das nossas lágrimas, do nosso abatimento, do nosso apequenamento, da nossa desilusão, nós tentamos abrir os olhos, e o Senhor: por que você está nesse estado? Por quê? Mas junto vem uma segunda pergunta: mulher, o que você procura? E a pergunta é feita hoje para mim e para você: por que choras? E o que você procura? Ela diz: eu procuro o meu amado. Primeira leitura. Eu estou procurando o meu amado. E a pergunta está sendo feita para você agora. Agora. Por que você está abatido? E o que você procura? Padre, Reginaldo, Antônio, Maria, Josefa, está perguntando para você: por que você está abatido? Mas o que você procura? Nessa altura da tua vida, o que você procura? Foi quando ele disse Miriam, Maria, e ela disse Rabone. Os olhos se abriram. Hoje é um dia de encontrarmos o amado e respondermos durante todo o dia. Peço desculpas, fiquei sabendo agora, eu não consigo acompanhar tudo, mas a equipe deve ter seu motivo muito sério, que a liturgia diária está sem os textos. Deve ter um motivo, vou saber depois. Mas quando você lê, a gente vai tentar arrumar rápido. Fique com essa pergunta: o que você procura? É a pergunta do dia. Então enxugue tuas lágrimas, mulher. Estou vendo a senhora chorar. Enxugue-as. Você que está me ouvindo em casa, pelo rádio, pela TV, enxugue suas lágrimas. O Senhor está do teu lado. Enxugue tuas lágrimas e creia no Senhor. Saia deste abatimento. O Senhor está diante de você e está dizendo o teu nome. Apenas diga: meu amado, eu te encontrei. É lindo demais, não é? Por que choras? O que procuras? Hoje você é a Maria Madalena.